Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje do TV Araxá Educa. Sou a professora Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho hoje com a leitura e escrita dos numerais. Preparados? Vamos lá! Bem, eu tenho aqui no meu quadro 3 algarismos. O algarismo 4, o algarismo 1 e o algarismo 0, que vai representar o vazio. Agora é com vocês. Pensem aí, quais são os números que eu posso formar com esses algarismos? Quantos números será que podemos formar, hein? Será que podemos trocar a ordem? Os nossos números não são posicionais? Conseguiram? Vamos lá? Eu também vou escrever aqui os nossos números. Eu vou utilizar na mesma ordem que está o 4, o 1 e o 0. Formei então o número 410. Vou trocar um pouquinho de lugar o 1 com o 0. Será que vai mudar alguma coisa? 4, 0, 1. E agora? 401. Que legal! Viu como a gente pode comprovar que os nossos números eles são posicionais? O 1 na posição da dezena vale 10. O 1 na posição das unidades vale 1. Então, a gente tem 410, 401. Qual mais número nós podemos formar? Vamos usar o 1, então. 1, 4, 0. Formamos? Muito bem, 140. E se eu trocar o 4 com o 0? Vamos lá? 1, 0, 4. Formei agora 104. Bem, se eu pedir para vocês fazerem números com 3 ordens, vocês conseguem formar mais algum? Como? Vamos tentar, peraí. 0, 1, 4. Mas será que esse número 14 tem 3 ordens? Vamos lá. Unidade, dezena, centena. A nossa centena está vazia. Significa que nós não temos centena. Significa que esse numeral tem apenas 2 ordens. Então, o 0, quando está na esquerda, não vai ter valor nem das ordens. O 0 vai representar o vazio. Mas, quando ele está no final ou no meio, ele representa uma ordem. Vazia, mas está aqui a ordem. Quando ele está na esquerda, ele não tem representação. Podemos formar também o 41, que vai entrar na mesma maneira que o 14. Então, aqui, nós conseguimos formar 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, porém, somente 4 números com 3 ordens. Tudo bem até aqui? Compreendeu? Vamos avançar um pouquinho mais, então. Desafio agora é a gente formar o número 563. Eu tenho aqui no meu quadro o ábaco, mas vamos pegar o ábaco mesmo. Vamos aqui pegar, este é o nosso ábaco. Vamos então ter a unidade, a dezena e a centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Nesse momento, nós vamos trabalhar apenas com a centena. Então, vamos lá. Se eu quero formar 5, 6, 3. Eu tenho, então, 3 algarismos, mas com valores diferentes. Então, na posição da unidade, lembrando que o nosso número sempre começa pela unidade. Vamos formar, então, 3. 1, 2, 3. Agora, nós temos a casa da dezena. A dezena, nós vamos ter 6. Muito bem. 1, 2, 3, 4,
5, 6. E na casinha da centena, nós vamos ter 5. Muito bem. Só que 5 não lembra a unidade? Vamos então fazer diferente na centena? A centena, ela vale 100 em 100. Vamos contar de 100 em 100? 100, 200, 300, 400, 500. Aqui nós vamos ter o algarismo 3 representando a unidade, o algarismo 6 representando a dezena e o algarismo 5 representando a centena. Porém, quando a gente fala número, quantidade, neste caso, vamos falar quanto vale. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500. Olha que interessante. Quando vamos falar de números, nós vamos ter aqui 5. Então, vamos ter 500. Quando vamos para a dezena, 6, 60. E na unidade, 3. Observe, 563 é o meu número. Vamos falar novamente. 563. Percebeu? Quando a gente vai falar ou escrever o nosso número, nós vamos utilizar quanto vale cada um. Vamos mais um pouquinho para frente? Quadro posicional. Vamos passar agora do ábaco para o nosso quadro posicional. Então, aqui nós temos a unidade. Significa que eu só posso ter unidade nessa casinha. Vou contar, então, de 1 em 1. Então, aqui só vai caber de 1 em 1. Já na ordem da dezena, ó, 1. Viu como lembra? Único. Unidade. 1. De 1 em 1. Só ocupa uma casinha. Agora, na ordem das dezenas, olha o próprio nome, ó. 10. Então, nós vamos contar de 10 em 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Significa que eu vou pegar a minha unidade única, vou juntar com outras unidades de 1 em 1 e vou formar o quê? A minha barrinha, a minha dezena. Agora eu vou contar de 10 em 10. Então, vamos aqui de 10 em 10. 10 em 10. Para a centena, o próprio nome vai lembrar, de 100 em 100. Então, eu vou contar de 100 em 100. Quer dizer, eu vou juntar as minhas barrinhas de 10 em 10, vou juntar 40, 50, 60, 70, 80, 90 e vou formar a minha centena. Aqui está juntinho. Então, aqui eu tenho uma centena. Por isso que quando eu utilizo o quadro posicional, eu não coloco assim 10, 1 ou 100. Como eu utilizo? Eu utilizo da forma, vamos apagar aqui um pouquinho, para a gente fazer o correto agora. Como eu utilizo? Eu utilizo a unidade 1. Dezena, quantas dezenas eu tenho? Por exemplo, no meu caso aqui, eu vou ter 4. Se eu tenho 4 dezenas, eu não preciso colocar 40. Eu simplesmente vou colocar o 4. Porque ele vai representar 4 barrinhas. Ele vai representar 40. E quando eu trabalho com a centena, eu vou ter, então, uma placa. Essa placa, ela já tem 100 unidades, ou ela já tem as 10 barrinhas. Então, quando eu coloco uma, não significa uma unidade, significa uma plaquinha, porque ela está na centena. Vamos ver se a gente consegue entender melhor a escrita junto com o quadro posicional.
Vamos observar novamente a nossa composição dos números. Vamos compor todos esses números. Eu tenho, então, o número 563 novamente. Nós já montamos ele no nosso ábaco. Agora, vamos passar do ábaco para o quadro posicional. Se eu tenho 3 unidades, ele vai ficar aqui 3. Se eu tenho 6 dezenas, é só colocar o algarismo 6. 5, algarismo. Então, agora, vamos retornar e pensar. Como é mesmo que eu falo esse número? 3, muito bem. 3. E este, como eu falo? 6? Peraí, ele está na dezena. Significa que ele vale 60. Muito bem. Preste atenção, ó. 60. Se eu não colocar os dois S's, vai ficar com um sonzinho de Z. Porque entre duas vogais, o S tem som de Z. Então, escrevam com 2 S's, combinado? E este, então, vai... Sim, nós temos o algarismo 5. Mas quanto que ele vale? 500. Muito bem. Então, nós temos o número 563. Estou gostando de ver. Atenção! Esse aqui é o nosso formato de hoje. Pense bem. Unidade de 1 em 1. Só cabe 1. A dezena nós vamos sempre contar de 10 em 10. E a centena, sempre grupos de 100. Se eu tiver um número, vou ter sempre 1 em 1. Então, 4. 10 em 10. 10, 20, 30. 100 em 100. 100, 200. Então, 234. Combinado? Muito bem, nós temos aqui a nossa sequência de números até o 100. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse quadro. Peguem aí um papelzinho, uma caneta, um lápis e vamos treinar a nossa sequência. Nós já trabalhamos as aulas anteriores, a sequência até o 100, o antecessor, vamos lembrar? Antecessor é aquele que vem antes. E também o sucessor, aquele que sucede, aquele que vem depois. Então, por exemplo, no número 25, nós temos o antecessor 24, o que vem antes. E o sucessor 26. Então, 26 é o sucessor e o 24, antecessor. O número 25 está entre o número 24 e 26. Com essa sequência de números, com essa tabela, nós também podemos treinar as nossas contas. Por exemplo, de dezenas, de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tem uma plaquinha de 100 unidades. Podemos contar também de 5 em 5. 5, 15, 25. Opa! Tá contando de 5 em 5? Nem pensar. Quando nós contamos as colunas, as linhas, nós estamos contando sempre de 10 em 10. De 5 para 15, tem 10. De 5 em 5, a gente conta 5, 10, 15, 20. Então, a gente sempre precisa contar o número 5 e o seu dobro. 10, então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Brinque aí, brinque de fazer de 3 em 3, de 4 em 4. Isso vai ajudar muito vocês na hora da tabuada. Vai por mim. Bem, por hoje ficamos por aqui. Desejo a vocês ótimos estudos. Não esqueçam de prestar atenção da professora de vocês, de fazer todas as atividades que ela pedir. Estou aqui para ajudar e reforçar o nosso conhecimento. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!